Olá, estamos iniciando o podcast Vida Empreendedora. Eu sou Fernanda Bueno, estarei todas as semanas trazendo para vocês convidados muito especiais que falam sobre suas histórias de sucesso, histórias de fracasso que também são importantes e como eles conseguiram enfrentar cada uma delas. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, que é o Paulo Costa. Ele veio compartilhar as habilidades dele, as histórias de superação, uma vida incrível, com certeza vocês vão adorar. Muito obrigado, seu Paulo, pela sua presença, por estar aqui com a gente, compartilhando seu tempo, todas as suas histórias. Já tive a oportunidade de conhecer alguma delas, me apaixonei por todas. Com certeza as pessoas que estão nos assistindo vão gostar também. Então seja muito bem-vindo. Ok, Fernanda, muito obrigado pelo convite. Estou honrado aqui de estar no seu podcast e com certeza muitas histórias virão. Ótimo. Então a primeira pergunta é: quem é Paulo Costa? Poderia contar um pouquinho para a gente do início da sua trajetória? Bom, eu vim de uma família numerosa, sou o mais velho de 10 filhos, de uma cidade muito pobre, dificuldades na infância, mas eu vi que eu podia mais. Então eu sou o filho mais velho e quis procurar galgar outras coisas. Eu via a dificuldade em casa e via muitas pessoas com muita riqueza, com muita prosperidade. Eu falei, eu também posso isso. Então fui buscando e procurando. Com 11 anos de idade eu já estava estudando num colégio interno a 1.000 quilômetros de casa. Uau! Depois eu falei com meu pai que eu não queria mais estudar, isso já com 13, 14 anos. E meu pai muito bravo, batia na gente com o que estivesse na frente, né? Mas ele falou, tudo bem, meu filho, se você não quer estudar, tá ok. Eu falei, uau! Né? Fui brincar, de noite eu fui dormir. No dia seguinte, de manhã, antes do sol nascer, ele me chamou. Paulo, acorda. Pai, eu estou de férias. Não, você vai comigo levar os peão para capinar roça. Eu falei, legal, ainda vou passear, né? Aí chegou o caminhãozinho pau de arara lá, o pessoal todo subiu, ferramentas e tudo. Eu sentei do lado do motorista, meu pai do lado ali, e chegamos lá naquela roça. O pessoal desceu e falou, João, você vai capinar por aqui, Zé, você por aqui, Zé, vamos por lá. O pessoal começou a trabalhar, eu corri e entrei no caminhão, sentei lá tranquilo, vamos embora, né? Aí ele falou, Paulo, desce aí, vem cá. Ele foi lá, pegou uma enxada novinha, e me entregou. Essa aqui é a sua. Mas pai, você falou ontem que você não queria estudar. Para quem não quer estudar, o que tem é isso. Agora eu vou te dar uma chance. Eles vão capinar até lá naquele lugar lá. Você vai fazer só a metade, porque você não sabe ainda, né? 11 horas eu venho trazer o almoço. Se você não chegar naquela árvore, você não almoça. Eu falei, melhor do que ficar naquele colégio interno lá. E comecei. 7 horas da manhã e tal, ele foi embora. 7h30 o suor começou a descer, eu estou ali capinando. 8 horas eu olhei para minha mão aqui, a mão já estava vermelha. Quando deu 9 horas, eu olhei o que eu tinha feito, parece que eu não tinha feito nada. Nossa. Quando eu olhei aquela árvore estava na China. Eu falei, eu nunca vou chegar lá. Ali eu tomei uma decisão, eu vou voltar a estudar. Parei tudo, peguei o cantil de água, sentei debaixo da árvore. Ele chegou 11 horas com a marmita, falou, hoje parece que você não vai almoçar, né? Eu falei, vem cá, pai, senta aqui, vamos conversar. Eu acho que eu vou voltar a estudar. Tá? A primeira lição foi essa, de empreendedorismo? Essa já foi a primeira. Ensinar, olha, todas as decisões que a gente toma têm consequências, certo? Isso. E ele mostrou na prática. Mostrou na prática, foi uma bênção isso. Se tivesse batido, não teria sido da mesma forma o aprendizado, com certeza. Mas em compensação, a minha crença, a minha vontade, aquilo que eu botei lá, que eu criei na mente, que eu não queria estudar, aconteceu com 15 anos. O meu pai adoeceu. E como ele não tinha estudo, ele era vendedor numa loja. E naquela época, vendeu, ganha comissão. Adoeceu, não ganha nada. Né? Aí a minha mãe falou, Paulo, você vai parar de estudar e vai trabalhar para me ajudar a botar comida na mesa.
Então ali eu comecei a trabalhar. Só voltei a estudar aos 25 anos. 10 anos sem estudar. 10 anos Uau! sem estudar, entre aspas, porque eu não gostava daquele estudo técnico, teórico, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, essas coisas não me interessavam. Eu não vou fazer nada com isso. Mas, em compensação, eu arrumei um emprego de auxiliar de serviços gerais numa empresa, numa editora, e próximo dessa editora tinha um Senac. E eu entrei ali curioso com aquilo e tinha um curso de cartazista de supermercado. Eu falei, eu vou fazer isso. Uma semana aprendendo. Era um arquiteto que dava o curso. Na outra semana ele criou um curso lá de vitrinista, eu aprendi. Então essas coisas práticas que eu aprendo ali, já posso colocar Sim. em prática logo, eu gosto muito. Algo que faça mais sentido, Faz que tenha sentido. utilidade. Isso. Não queria estudar, mas queria aprender. Aprender. Ótimo. Isso. Muito bom. E depois estudou e se formou engenheiro. Aí eu caí da bicicleta. Eu não poderia estar andando naquela bicicleta porque era do meu pai e eu não pedi. Eu andei escondido e caí num monte de lixo. Só que cortou um caco de vidro, cortou a minha mão. Eu não podia contar que eu tinha andado da bicicleta e cortado a mão. Isso era uma tardezinha, eu fui dormir. No dia seguinte, aquilo estava tudo vermelho, infeccionado, e já tinha uma lista vermelha subindo pelo meu braço. Era o tétano. Nossa. Eu mostrei para minha mãe, ela correu comigo na farmácia, o farmacêutico pegou o bisturi, cortou aquilo ali, tirou aquele sangue pisado, né? E não tinha médico na cidadezinha de interior. O farmacêutico, conversando comigo, falou, você precisa voltar a estudar, Paulo. Ah, não gosto de estudar, não. Faz um curso de contabilidade. São só 3 anos. E depois de 3 anos é à noite, passa rápido e você tem uma profissão. Aí você pode trabalhar como contador, na época, 3 anos. Ele me incentivou da seguinte forma. O contador, quando forma, usa um anel vermelho, parece, um anel de rubi. Eu vou estar na sua formatura e eu vou dar de presente o anel. Olha que lindo. Ali ele me incentivou. E eu fui fazer o curso, tal curso de contabilidade. Só que, infelizmente, antes de eu formar, ele morreu. Poxa. Eu fiquei sem o anel, mas recebi o diploma. Com esse diploma, eu entrei num concurso da Caixa Econômica e passei. Comecei a trabalhar na Caixa como auxiliar administrativo. Mas eu sou muito ligado nas oportunidades, o que está acontecendo em volta. E eu vi um grupo de pessoas dizendo, isso era começo da década de 70, que a Caixa ia montar o primeiro centro de processamento de dados, um computador. Aquilo era uma novidade, eu não sabia o que era aquilo. A IBM ia montar aquilo. Aí eu fui perguntar o que é a IBM, onde que é isso e tal. E me matriculei no curso de programação de computador. Na época, a linguagem era Assembler, RPG, COBOL, Fortran. Saí com um diploma de programador e analista de sistema. Quando eles terminaram de montar o centro de processamento de dados, a Caixa falou, agora nós temos que treinar o pessoal. A IBM falou, tem um cara aí que já sabe. Uau. Então eu já era responsável pelo centro de processamento de dados. Detestei aquele serviço. Era um serviço frio. Mas eu empolguei no primeiro e segundo ano porque eu tinha um status, eu tinha um cargo, o salário aumentou, comprei um Opala, que era o carrão da época, né? E ali eu fiquei uns 2 anos ainda motivado. Depois foi caindo a energia, eu resolvi fazer engenharia. Passei no vestibular de engenharia da Universidade Católica. Trabalhei mais 5 anos na Caixa para pagar a universidade. Né? Já era casado nessa época? Não. Não. Não, quando eu trabalhava na Caixa eu já era casado. É. Desafiador, cuidando não da tinha casa, filho. Sim. Porque a gente esperou uns 3, 4 anos, morando no fundo da casa da sogra, né, para ajustar as coisas e tal, e trabalhando na Caixa. Por que eu estudei engenharia? Porque um dia eu já estava namorando com a minha mulher, e uns 3 meses de namoro,
a minha sogra me chamou para conversar. Ela falou, o que você faz na vida? E eu sou funcionário da Caixa Econômica. Ela falou, e o que mais? Eu falei, mas eu trabalho na Caixa. Eu falei, já teve um monte de gente querendo namorar minha filha aqui, ela não entusiasmou não, mas com você ela está muito entusiasmada. Então, você vai dar um jeito de arrumar um diploma que eu quero ter um genro para chamar de doutor. Aí entrei na engenharia. No dia que eu recebi o diploma de engenheiro, no outro dia eu fui no RH da Caixa e entreguei a carta de demissão. Olha. Muito doido, cara. O pessoal da Caixa falou, mas tem 1 milhão de gente fazendo concurso para entrar, você está no maior cargo aqui pedindo para sair. A minha família queria me internar, né? O cara tá doido. Mas na minha inocência lá, eu pensei, eu fui um bom aluno da engenharia lá, a Mendes Júnior, a Aécio, a Odebrecht, Andrade Gutierrez, pedi pelo amor de Deus para mim trabalhar com eles, né? E fui nelas todas com um currículo de 7 anos de programação de computador. Na época não tinha trainee estagiário. Eles só contratavam engenheiro com experiência para contratar e começar o trabalho. Eu falei, mas eu aprendo rápido. Não pode, não tem jeito. Eu falei, tá bom, se vocês querem experiência, eu vou arrumar essa experiência. Aí eu arrumei um estágio na prefeitura. Voltei a morar na casa da sogra, troquei o carrão por um fusquinha velho e fui ser estagiário da prefeitura. De qual cidade? De Em qual Belo cidade? Horizonte. Belo Horizonte. Belo Cidade Horizonte. grande, uma bela prefeitura. Uma bela prefeitura, mas sabe para onde me mandaram? Ah, Você conhece Pampulha e depois da Pampulha, uma cidadezinha que chama Venda Nova, cresceu muito. Mas eu, funcionário estagiário da Prefeitura de Belo Horizonte, achei que eu ia ficar no escritório, né? Não, você vai lá para Venda Nova fiscalizar a obra. Só que isso foi uma bênção, porque na época não se exigia projeto para fazer uma casa. E eles resolveram começar a exigir projetos. Eu escutei essa história. O que eu fiz? Nessa cidadezinha de Venda Nova, depois da Pampulha, no centro da cidade, eu aluguei uma loja pouco maior do que essa e botei lá, escritório de projetos. Então, como estagiário, eu trabalhava 4 horas na prefeitura e o resto do dia, da semana, final de semana, de noite, fazendo projeto. Em 1 mês ou 2 eu já estava ganhando igual eu ganhava na Caixa. olha só. Só que o tempo passa, o meu contrato de estágio eram 6 meses, a construção de civil no Brasil, um eletrocardiograma, hoje está bom, amanhã está ruim, os projetos começaram a diminuir, o meu estágio estava terminando e eu ia ficar desempregado, já casado e já tinha uma filha, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí abriu um concurso para trabalhar na ferrovia. Aí eu fui para a ferrovia. Foi trabalhar na ferrovia no pico das ferrovias do Brasil? Eu fui trabalhar na ferrovia Ou já no declínio? quando a ferrovia estava começando a ter um pouco mais de atenção do governo. A gente estava construindo a ferrovia que ia chegar em Brasília. Isso foi na década de 70, Brasília estava começando. Quando eles me falaram que a vaga para a ferrovia era para ir para Brasília, e eu morando em Belo Horizonte, eu falei, meu Deus, Brasília. Brasília tinha fama de ser uma cidade que não tem esquina, uma cidade fria, uma cidade onde a pessoa não é cabeça, tronco e membros, é cabeça, tronco e rodas, porque tudo era longe. Né? Eu fui lá olhar, tinha muita mordomia. Me deram um belo apartamento, num condomínio bacana, na Asa Sul, quadra nobre, e tinha médico, dentista, auxílio, escola, um monte de coisa ali. Eu voltei, peguei a família e fui morar de graça num belo apartamento. Ali começou minha saga como consultor financeiro. Por quê? Porque nesse prédio moravam funcionários de alto escalão, ganhavam bem. E moravam alguns médicos nesse prédio, nesse condomínio. Eu, morador novo ali, fazendo novas amizades, o pessoal começou a me chamar de Dr. Paulo. E Como a ali sogra já tinha previsto. É. Como a sogra previu, né? O Também com essa doutor. cara de doutor que eu tenho, né? Aí começaram a me chamar de Dr. Paulo
como tinha médicos no prédio, eu achei que eles estavam pensando que eu também era médico. Uhum. O pior não foi eles pensar, o pior foi eu acreditar nisso, né? Aí eu fui mordido pela mosca azul, né? Uhum. O que eu fiz? Comecei trocando o guarda-roupa para ficar igual o pessoal de lá, né? Depois troquei o carro Uhum. por um carrão. E depois, o meu amigo médico me deu um convite para passar o final de semana no Country Club de Brasília. Gente, quem não conhece Brasília, o Country de Brasília é o clube maior, mais caro, mais elitizado, onde a fina flor da sociedade brasiliense gasta o nosso dinheiro. Então eles vão para lá com as famílias, passam uma Isso. tarde na O piscina, esse que é o dia todo objetivo. no clube, Tem volta só à noite. conversa, se diverte como se fosse uma casa de campo, ali um clube de campo, né? Isso, é. Aí, na segunda-feira, ali eu tava o cara, né? Na segunda-feira, eu fui no banco, peguei um empréstimo para comprar a cota do clube. E por um mês, eu era o cara mais feliz, eu era o doutor. Andava de carrão, boas roupas, frequentando o country, né? Eu só esqueci um pequeno detalhe. 30 dias depois, eu tinha que pagar a prestação do empréstimo no banco, eu tinha que pagar o carro, eu tinha que pagar os cartões de crédito que eu gastei e eu tinha que pagar a mensalidade do clube, que é a mais cara. Ou seja, para quem já entrou no site do Guinness Book, o livro dos recordes, se entrar lá e procurar assim, a falência mais rápida do mundo, eu sou o campeão. Fali. Aí começa aquela bola de neve. E quando começa uma bola de neve de endividado, você que está nos assistindo aí e que conhece alguém que já passou, está passando por uma situação dessa, você sabe quando a cabeça fica, né? Insônia, desânimo, depressão, baixa astral, a cabeça fica toda engrosopada, né? E para sair dessa situação difícil, é um desafio também. Para sair dessa situação de dívida, tomar uma atitude, enfrentar. Imagino. Imagina há 45 anos atrás, não tinha livro Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária, não tinha consultor. E eu com a cabeça ali, ó, fermentando. Aí num domingo, céu azul, dia bonito, a gente fica com insônia, né, endividado. Acordei antes do sol nascer, fiquei na cama ali pensando como que eu posso sair disso. Aí veio uma brilhante ideia. Eu tenho que encontrar alguém que esteja numa situação pior do que a minha, porque aí eu falo, não, minha vida está toda enrolada, mas do fulano está pior, né? Quando eu pensei isso, eu falei, onde que eu vou encontrar uma pessoa que esteja com um problema muito grande, pior do que eu? Já sei. Eu vou visitar alguém no hospital. Uma pessoa pobre, né, que está ali há muito tempo, à beira da morte. E convenci o pessoal do hospital, domingo de manhã, que eu ia fazer uma boa ação, visitar alguém numa situação dessa. Aí me contaram a história do seu João. Seu João é pobre, está aqui há muito tempo, está na enfermaria, a situação dele está crítica. Coitado do seu João, ele não sabia, mas o atestado de óbito já estava pronto, só faltava botar o nome dele, né? Nossa. Eu falei, agora eu encontrei a pessoa pior do que eu, né? E entrei na enfermaria, aquele monte de leitos, e vi lá no pé da cama do seu João o prontuário dele. Domingo de manhã, eu chego na cama do seu João e falei, bom dia, seu João. E ele na cama lá, coitado, todo mal, arregalou os olhos e falou, Paulo, você não está no João errado? Eu falei, não, eu sou João, isso, aquilo, me contaram a sua história. Não, sou eu mesmo, mas eu não te conheço. Eu falei, mas nós vamos nos conhecer agora. Peguei um banquinho no canto lá, sentei do lado da cama dele e falei, me conta a sua história. E ali foi que atrapalhou tudo, porque a história do seu João, que eu esperava que fosse uma história muito triste, que ele ia reclamar de tudo, não. Ele estava animado, esperançoso, otimista, que ele ia sair dali, que ele ia voltar a trabalhar. Ah, coitado. E aí eu fiquei frustrado, porque eu estava buscando uma coisa e não encontrei.
E comecei a pensar, a conversar comigo mesmo ali, escutando a história do seu João. E quando eu me levantei para sair, o seu João vira para mim e fala assim: Paulo, posso te pedir uma coisa antes de você ir embora? Eu falei: com certeza, seu João. Você pode me dar um abraço antes de sair? Cara, até hoje eu me emociono vendo, me lembrando daquela situação. Aquilo ali mudou minha vida para sempre. Eu fui abraçar o seu João e o seu João me agradecendo pela visita. Ou seja, ele achou que eu estava ajudando ele. Mas só que o que eu enxerguei ali? Eu enxerguei um seu João, um anjo, um enviado de Deus para me fazer acordar. O recado que eu entendi ali foi: Paulo, o que você está fazendo com a sua vida, cara? Você tem saúde, você tem família, você mora bem, você tem um emprego e você está nessa situação. Ali, 9h12 da manhã de domingo, eu tomei a decisão. Eu vou sair disso. Eu saí do hospital ali com a cabeça assim, latejando. Peguei uma folha de papel e uma caneta na recepção, sentei debaixo de uma árvore no estacionamento do hospital. Fiquei um tempo ali respirando, pensando, meditando. E falei: aqui, meu consultor é Deus. Eu me ajoelhei ali e falei: Senhor, me perdoa, me tira desse buraco aqui. E quando eu sair disso, eu prometo para o Senhor que isso é meu propósito de vida, é minha missão de vida. Enquanto eu respirar, eu vou ajudar pessoas a se organizarem financeiramente, vou evitar que pessoas entrem num buraco que eu entrei. E ali começou a vir algumas ideias, que foi o embrião do método que eu tenho hoje. Método MIMP, Mente Inteligente, Negócio Próspero. Ou seja, conversando com o seu João, eu já entendi ali que a diferença entre nós dois não era o problema, era a mentalidade. Ele estava ruim fisicamente, mas a mente dele estava muito bem. Eu estava bem fisicamente, com emprego, com tudo, mas a minha mente estava mal. Então eu fui prestando atenção nisso, que tudo está na nossa mente. E hoje o meu método é exatamente isso. Eu comecei a escrever lá, primeiro passo, fazer um diagnóstico da sua situação atual, Paulo. O que você ganha, o que você tem, o que você deve e tal. No segundo passo eu pus qual é o meu maior sonho, aonde eu quero chegar, como que eu quero que seja a minha vida. No terceiro passo eu falei: que recursos eu tenho para superar essa dificuldade. E recursos não é dinheiro. Às vezes a gente fala com as pessoas que recurso, quando você está falando em dinheiro, né, dívida e tal, recurso não é dinheiro. Isso no meu Instagram tem um vídeo que eu postei lá há pouco tempo. Problemas financeiros não se resolvem com dinheiro, resolve com informação, mentalidade e conhecimento. Então o terceiro passo é entender como que eu funciono, meus valores, qualidades, recursos, estratégias, experiência de vida. O diploma da Universidade da Vida é o maior e o mais caro e o mais demorado. Então, com o meu cliente, eu faço um alinhamento disso. E aí, ele está pronto para ir para o quarto passo, que é a gente descobrir qual é a crença, qual é a programação que foi parafusada na mente da gente, lá desde a infância, no ambiente que foi criado, tudo que a gente viu e ouviu naquele ambiente sobre dinheiro, como que meus pais lidavam com dinheiro, eles eram investidores ou eram devedores? A minha mãe era gastadora, meu pai era econômico, meu pai era gastador, minha mãe era econômica. Ou os dois, ela chutava o balde. Ali, e quais eram as frases que eram ditas? É muito difícil ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore, está pensando que meu dinheiro é capim, bota o chapéu onde a mão alcança, isso não é para você, não dê o passo maior do que a perna. Então isso tudo foi sendo parafusado na nossa mente lá na infância. Por pessoas, como a gente vinha conversando, pessoas que são autoridade para a gente, certo? A criança não questiona.
Quem falou é o pai, é a mãe, é a tia, é a avó, é a madrinha. E na escola, quantos ensinamentos de escassez? O professor ganha tão pouco, um salário pequenininho, tem que trabalhar em 2 colégios. E na igreja, o padre, o pastor, o dinheiro é sujo, o rico não vai para o céu, o camelo passa no fundo da agulha, mas o rico não vai para o céu. Então isso tudo vai sendo absorvido pela criança e vai formando programações e crenças limitantes a respeito de dinheiro. Tanto que eu juntei a lista enorme de crenças que eu já colecionei e transformei recentemente isso tudo numa palavra só: dinheirofobia. Fobia é medo, medo de ganhar dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de não ter dinheiro no futuro quando eu aposentar, medo de não ter dinheiro no fim do mês para fechar as contas, medo, vergonha, constrangimento de conversar sobre a situação financeira. Tudo isso eu resumi numa palavra só: dinheirofobia. E aí eu vou descobrir qual é a dinheirofobia no meu método daquela pessoa, a crença raiz. A gente tem muitas crenças sobre dinheiro, mas o nosso sistema de crenças é como se fosse um cacho de uva. A danada da crença limitante, que é a crença mãe, a crença raiz, ela está lá no meizinho. E tem um monte de justificativas e desculpas em volta, que a nossa mente vai escorregando e protegendo a crença principal. Então eu vou abrindo aquilo e chego na crença raiz. Quando você chega lá no tumor, lá na origem da doença, eu não trabalho com sintoma, eu trabalho com a causa. Aí entra na quinta parte, que é a reprogramação mental. Essa reprogramação é uma técnica que a gente desenvolveu, que eu comparo, analogia, é como formatar um computador. O seu computador, quando está novo, está tudo bem e tal. Vai passando o tempo, vão entrando vírus, o computador, alguns programas vão travando, vão te passando raiva. Você fica ali no Ctrl, Alt, Del, liga, desliga, reinicia. Aí você chega num ponto que você fala: vou chamar o técnico para formatar. O técnico olha o seu computador, já descobre aqueles programas que não estão funcionando, deleta, abriu espaço na memória, coloca novos programas, salva tudo que você tem de bom ali, passa antivírus. Aí nós vamos para a sexta fase, que é a rota da prosperidade. Aí a sua mente está pronta, já trocou pensamentos de escassez por programações de abundância e prosperidade, e a gente faz o plano de ação para chegar lá. Uau! Virou um médico do dinheiro, então, da dinheirofobia, que é uma doença. Isso. Como que chama o médico do dinheiro? Eu, outro dia, assisti uma palestra de um médico cardiologista, né? E depois era a minha palestra. Então eu perguntei para o auditório: vocês acabaram de assistir uma palestra do cardiologista. O cardiologista faz o quê mesmo? Cuida do coração. Pois é. E o dinheirologista faz o quê? O dinheirologista cura a dinheirofobia. Está muito complicado? Fica comigo aqui que eu vou explicar mais. O senhor é o doutor dinheirologista. Doutor dinheirologista. Sensacional. Eu queria saber um pouco mais. O senhor estava contando, você estava contando que entrou na empresa de ferrovia, passou num concurso, já sei que só tinham poucas vagas, tinham 15 vagas, e você, como engenheiro, foi trabalhar na área financeira, certo? Da engenharia mais financeira, e a partir dali começou a atender pessoas. Então, para chegar nessa experiência de hoje, nessa ferramenta de hoje, foi atendido a muitas pessoas ao longo do caminho? Eu, quando entrei no concurso da ferrovia, tinha vagas para engenheiro. Eu entrei na ferrovia, Rede Ferroviária Federal, como engenheiro. Fiz muitos trabalhos como engenheiro, desenvolvi técnicas de trabalho e tal. Administrava 300 quilômetros de ferrovia e 250 empregados. Como eu já tinha passado pela dificuldade, a gente vê na fisionomia e na fisiologia, no jeito ali de alguns empregados, que eu falei: eles estão passando alguma dificuldade, eu sei o que é isso. E comecei a ajudá-los, né, testar o meu método com os próprios funcionários. E passei 18 anos na ferrovia, e quando eu pude me aposentar, que eu, assim, rodei o filme ali, eu vi que eu tinha feito muito mais de consultoria financeira do que de engenharia.
Quando eu me aposentei, então eu resolvi fazer curso de consultor. Trabalhei uns 6 anos como consultor financeiro, aquela coisa bem racional. Você não pode gastar mais do que você ganha, você tem que abrir uma planilha, você tem que anotar seus ganhos, anotar seus gastos. Algumas pessoas acreditavam e faziam, outros mais ou menos, e alguns não faziam, e aquilo me incomodava, porque eu sou muito comprometido com o resultado. Mas eu ensinei para aquele deu certo, para isso aqui não está dando. O que está acontecendo? Aí eu lembrei lá do seu João, mentalidade. Em 2002, eu assisti o Prêmio Nobel de Economia, que foi dado para um psicólogo, Daniel Kahneman, que é um psicólogo americano, e ele recebia no consultório dele muita reclamação de pacientes dele com problemas financeiros. Aí ele falou, tem alguma coisa nisso aí. Ele resolveu estudar isso e desenvolveu uma técnica, um novo estudo, economia comportamental. Ele fez a tese dele, que deu a ele o prêmio. Economia não tem nada a ver com matemática, economia não tem nada a ver com números, economia não é planilha. As nossas decisões em relação ao uso do dinheiro são emocionais, não são racionais. Então, o estudo dele de economia comportamental, ele foi desenvolvendo mais e mais, e depois que ele faleceu, um outro economista americano, Richard Thaler, eu fiz vários cursos nos Estados Unidos, ele ganhou de novo o Prêmio Nobel de Economia, agora para um economista, em 2017, que ele pegou todo aquele estudo e desenvolveu mais ainda. Escreveu vários livros a respeito disso. Mas lá em 2002, quando eu vi que tinha essa novidade, eu comecei a pesquisar na internet cursos sobre mentalidade e inteligência financeira. Naquela internet de escada, e encontrei um curso na Califórnia, exatamente falando sobre mentalidade e inteligência financeira. Pedi meu filho para ligar lá, nos Estados Unidos, era um 0800, ele conseguiu conversar com o dono do instituto, que dava o curso, em inglês, e o meu inglês ainda estava assim, meio mais ou menos. No final da conversa, só tem uma vez por ano esse curso, isso era mês de março, e o curso ia acontecer em agosto. No final da conversa, eu peguei o telefone para despedir do cara. E deixei meu e-mail, falei para guardar minha vaga, que as vagas eram limitadas, e que em agosto eu estaria lá para fazer o curso. Mas deixei o endereço, deixei os dados, deixei tudo, e-mail. Um mês depois chegou lá em casa uma caixa com um manual de toda a pesquisa que eles fizeram para chegar naquele estudo, um outro manual como aplicar aquilo e uma apostila do curso, tudo em inglês. E mais, como o curso só acontecia uma vez por ano, chegaram uns CDs com o curso gravado. Eu falei, americano é muito sério, né? Porque eu não tinha pago nada ainda, eu só falei que queria. E ele mandou tudo. Aí o que eu fiz? Eu estava trabalhando no computador e o CD rodando e eu com fone de ouvido. Estava andando de carro, o CD estava no carro e eu escutando o curso. Peguei a apostila, meus filhos são muito bons de inglês, traduzimos a apostila toda. Quando eu estava escutando aquilo e tinha algum termo, alguma coisa que eu não entendia, eu anotava, procurava saber. E em agosto, quando eu cheguei no curso, eu estava sabendo mais do que os americanos. Olha só. Foi se preparando aqui. Isso. Nós conversamos bastante, né? Eu ouvi na sua história muitos momentos de atitude. Não sei, se você pudesse dizer assim, o que você acha que fez diferença na sua vida em relação ao seu comportamento? Porque hoje é muito comum a gente terceirizar responsabilidades, né? E eu sempre penso assim, o que depende de mim? O que está ao meu alcance? O que eu posso fazer para mudar uma realidade? Então, se puder contar para a gente um pouco sobre isso, alguma atitude
que fez toda a diferença? Porque essa foi uma atitude. Ligaram lá com dificuldade no inglês, deixa eu entender. Eu poderia falar, não entendo inglês, não vou para os Estados Unidos fazer um curso desse. Mas conseguiu receber o material sem custo, porque tomou uma decisão. Isso. Certo? Decisão é uma palavra que faz parte da minha vida, oportunidade é outra palavra interessante, você ficar atento às oportunidades. O problema é que a maioria das pessoas, quando tem uma dificuldade, um problema, ela manda para a mente inconsciente dela afirmações negativas. Não tem jeito, é difícil, não vou conseguir, não falo inglês, é longe, é caro, é isso, é aquilo. Quando você fala isso, morreu o assunto. Você encerrou o assunto. Não dá. Então, o que eu percebi é o seguinte, é que eu mando para minha mente perguntas poderosas. Como que eu posso resolver isso? Quem pode me ajudar? Que recursos eu tenho para resolver essa situação? Como que eu posso chegar nessa situação aqui com uma solução? Quem pode me dar uma solução? Então, quando você manda para sua mente perguntas, abre um espaço lá que a mente procura preencher com alguma coisa para te ajudar. Sensacional. Você falando de quem pode me ajudar, tem uma teoria que chama a teoria do aperto de mão, certo? Que ela diz que todas as pessoas do mundo estão conectadas a partir de 6 apertos de mão. Então, eu conheço o Paulo, que conhece uma pessoa nos Estados Unidos. Talvez, eu acho que isso é bem importante da gente refletir. Então, quando o empresário vai traçar o plano dele, vai fazer pesquisa, quais são as pessoas chaves que poderiam me apoiar, que poderiam ser parceiros, e pensar quais os caminhos para alcançar, e não colocar barreiras. Então, essa é a sua sugestão? Isso, não colocar barreiras. Por exemplo, eu contei para você que eu fiz um hotel numa cidade pequena do interior. Um hotel de 40 apartamentos, piscina, restaurante, sala de eventos e tal. Fiz pesquisa de mercado para fazer o plano de negócio daquele hotel. E o hotel funcionando já no início, já tinham 6 meses que estava funcionando. No final de janeiro, uma coisa importante para quem é empreendedor, tem sempre que rever o seu plano, dar uma olhada lá, o que está acontecendo, por que eu montei isso, como é que está isso. E eu, no final de janeiro, peguei aquele pesquisa de mercado e levei um susto. Porque na pesquisa de mercado estava lá, o mês de março é mês de baixa temporada. Ou seja, eu tinha um empréstimo com o banco, o dinheiro do hotel vem do hóspede e na pesquisa de mercado eu não vou ter hóspede. Aí eu pensei, como que eu posso fazer dinheiro no mês de março no meu hotel sem ter hóspede? Olha só, a pergunta já começa por aí. E fiquei ali pensando, rodando no meu hotel, mas quando você tem uma empresa, você acostuma muito com tudo de bom e tudo de ruim daquela empresa. O que eu fiz ali? Eu peguei uma prancheta, um papel, uma caneta, saí do meu hotel, atravessei a avenida, do outro lado da avenida, de costa para o meu hotel, eu virei para o hotel e falei assim, uau, construíram um hotel novo ali que eu não conheço, vou lá conhecer esse hotel. O que eu programei na minha mente? Entrar na minha empresa com olhos e ouvidos de primeira vez, está de nada sei, estou conhecendo. O que tem aqui que me chama a atenção? Que recursos eu tenho aqui para fazer dinheiro? Então eu fui anotando tudo. E ali, sentado à beira da piscina, dando uma olhada naquilo, eu falei, como que eu posso fazer dinheiro sem ter hóspede? Eu tenho que fazer alguma coisa para os moradores da cidade. Eles não conhecem o meu hotel. Quem conhece o meu hotel é o hóspede. Se não vem hóspede, eu não preciso, não adianta eu fazer propaganda, dar desconto, promoção para quem, se não vem o hóspede. Aí pensando ali, eu falei, já sei. Qual é o perfil do morador dessa cidade? Ele trabalha durante o dia, à noite ele vê novela, final de semana vai para a roça, não tem lazer. Eu vou fazer um jantar chique, bacana, para o pessoal VIP da cidade, um jantar à beira da piscina, numa quinta-feira, noite de lua cheia, negócio assim top. Aí comecei a fazer o projeto.
quantas mesas cabem aqui, quantas pessoas cabem aqui na beira da piscina. Eu não lembro os valores, porque tem muito tempo isso, mas vamos supor que eu ia cobrar R$ 100 por aquele jantar, multiplicado pelo número de convites, ia dar R$ 10.000. O que eu preciso para fazer esse jantar? Eu preciso da comida, bebida, isso, aquilo e tal. Eu fui somando aquilo, deu 5.000. Vou faturar 10.000, o custo disso é 5.000, eu vou ter um lucro de 5. Legal. Mas eu não paro por aí. A mente está sempre funcionando. Durmo com aquilo, levanto com aquilo, sentado de novo na beira da piscina ali. Na época não tinha ainda óculos de realidade virtual, mas eu acho que eu fiz mais ou menos um negócio parecido, né? Eu fechei os olhos assim e falei, caramba, eles já estão jantando ali. Ali está o prefeito, ali está o fulano, ali está o empresário, ali está o fulano. Eu imaginando aquilo acontecendo já. E pensei, eu falei, bom, já que eles já estão aqui mesmo, o que mais eu posso vender para eles para aumentar o ticket? Pensei, você vê que está sempre uma pergunta do que mais, como e tal. Aí eu falei, já sei, eu vou fazer um desfile de moda na beira da piscina durante o jantar. Se eu vou fazer um desfile de moda, o convite que era 100 já passou para 150. Eu vou faturar 15.000, 5.000 é a comida e a bebida, e eu vou deixar aqui uns 2, 3.000 de verba para contratar modelos e manequim, que eu não sei quanto custa nem como é que é isso. Então eu ia faturar 15.000, ia gastar 7, 8, ia ter um lucro de 7, 8 ali, tá tudo bem. De novo, pensando ali, imaginando já ele jantando, desfile acontecendo, eu falei, como é que eu posso fazer tudo isso sem gastar nada? Eu vou arrumar patrocínio. O que eu preciso de tudo, para fazer tudo aqui? Patrocínio. Fiz um projetinho, eu não gosto de inho, não. Eu fiz um projeto. Projetinho é um negócio meio diminutivo, meio escassez, né? Fiz o projeto de tudo, fui na melhor boutique da cidade e falei para Dona Maria, sua boutique é top, a melhor da região. Eu tenho esse hotel aqui, a foto, a piscina, vou fazer um jantar, um desfile de moda, preciso de uma boutique como a sua para patrocinar as roupas e isso, pode contar comigo. Então assina aqui. Outra coisa que às vezes empresário, empreendedor não faz é botar por escrito, chega lá na frente, quantos que eu já atendi com um problema, que se ele tivesse escrito aquilo algum tempo antes, não tinha dado aquele problema. Então assina aqui, botou lá. Saí da boutique, entrei na melhor loja de calçado, falei, a boutique vai patrocinar as roupas e eu preciso de uma loja de calçado para fornecer um tênis, roupa esporte, um sapato, roupa social e uma sandália, roupa de piscina. Pode contar comigo. Saí dali, entrei na distribuidora da Brahma. Mesma conversa, o cara falou, deixa aí que eu vou pensar. Eu saí dali, entrei na Antártica. O cara da Antártica falou, o que você precisa? Pode contar comigo. E eu fui conseguindo tudo, ou seja, custo zero. Faltava as modelos e manequim. E eu, de novo, ali pensando na evolução da coisa, imaginando aquilo tudo ali e tal, eu fui a Brasília, sábado à tarde, falei com a minha mulher, vamos dar uma volta lá no shopping? O Parque Shopping em Brasília é enorme, tem uma praça enorme, e no sábado à tarde estava acontecendo o que naquela praça? Um desfile de moda. Eu já vi uma frase popular, um ditado popular, que quando você quer muito uma coisa, você está no caminho daquela coisa, você está em ação, você está buscando aquilo, o universo conspira a seu favor. Pode ser Deus, o universo, o gênio da lâmpada, alguma coisa acontece, energias, que milagrosamente acontece. Eu falei, um desfile de moda? Pronto, vou resolver meu problema. Quando eu olhei lá na beira da passarela, cheio de gente, eu vi um rapaz lá dando ordem. Eu falei, aquele cara ali. Eu com as fotos do hotel, piscina, tudo no bolso, né? Eu tô lá, dá licença, dá licença, dá licença. Cheguei do lado dele, virei e falei assim, rapaz, falei bem alto, desfile de moda bonito e organizado igual esse, eu só já vi Nova York e Milão.
Eu queria conhecer o coreógrafo que montou isso. Ele falou, sou eu. Eu falei, cara, você caiu do céu. Eu tenho esse hotel, eu vou fazer um jantar, vou fazer um desfile de moda. Como que eu arrumo essas modelos e manequim? Quanto custa isso? Ele falou, qual é a cidade? Tal cidade, perto de Caldas Novas. Ah, tem academia de ginástica lá? Eu falei, várias. Nessas academias tem rapaz e moça, assim, bem apessoado, que se cuidam. Eu falei, nossa, o pessoal mais bonito de lá. Então tá lá, meu amigo, seus modelos de manequim. Eu falei, você não está entendendo. Ele sabe capinar roça, andar a cavalo, tirar leite de vaca, mas modelo manequim não tem não. Ele falou, me deixa uma semana no seu hotel que eu vou fazer um desfile melhor do que esse aqui. Levei, cadastrei as moças e os rapazes, falei que ia vir um cara famoso de fora e que ia escolher os modelos, manequim e tal, que ia fazer um desfile lá. Imagina o entusiasmo dessa turma. E ele foi para lá e fez um negócio fantástico. Eu tenho isso filmado. Maravilhoso o negócio. E o que teve de ganho secundário ainda? Eu não precisei vender convite. Os próprios modelos e manequim já levaram para as famílias que queriam assistir os filhos desfilando. Uau! Né? Teve muito ganho secundário lá. O cara mais rico da cidade não comprou o convite, tinha vagas limitadas, e no dia do jantar, todo mundo falando sobre aquilo, chega ele com a família. Aí tinha um porteiro lá selecionando a pessoa, convite. Não, a gente vai comprar aí agora, acabou os convites. Não, mas eu sou amigo do Paulo, ele não está aqui. E o pessoal mais rico da cidade ficou fora do jantar. Depois, qualquer coisa que eu fizesse no hotel, eles eram o primeiro a comprar. E outra coisa, a cidade conheceu o meu hotel. Então, todos os aniversários, todas as festas, tudo passou a ser no hotel. Paulo, que incrível. Acabei de provar que dificuldade financeira não se resolve com mais dinheiro. Exatamente. Todas as suas falas, né, todas as suas ações têm muito planejamento. Eu sou do planejamento, eu ensino bastante sobre planejamento também e acho que é importante, quanto mais eu planejo, menos eu erro. E estar preparado. Eu vi que isso é um exemplo seu também, de estar preparado em todas as situações, com um projeto bem feito, com imagens. Isso. Então, eu tenho uma opinião, não sei se você concorda, que é muito do brasileiro a gente ir para a ação. É o fazejamento. Fazejamento, exatamente. Então, eu penso, eu já ajo. É. E eu sempre bato na tecla de quanto mais eu planejo, menos eu erro. Eu estava vendo uma pesquisa até, acho que agosto ou setembro desse ano, mais de 800 mil empresas foram fechadas no Brasil. Então o número é muito triste, muito alto. Não, o número de 2003, eu pesquisei outro dia para uma palestra que eu ia fazer, 2.353.000 CNPJs foram desligados, fechados em 2023. Ano passado. Ano passado. Olha só, esse dado era do meio do ano, então olha, né, os números continuam acontecendo. Por quê? Porque o brasileiro é do fazejamento, ele vai fazendo. Então, eu preciso parar 5 minutos ali, no mínimo, pensar o que eu quero fazer, afiar o machado, certo? Isso. Eu vou afiar o machado, me preparo, me planejo. Então, você já tinha feito uma pesquisa bem detalhada, já sabia que março era esse mês. Isso. Então, eu olho para dentro da minha empresa, vejo as minhas dificuldades, olho para o mercado, certo? E estar preparada, preparar todo um material de apresentação para chegar e conseguir ser mais seguro, porque às vezes a gente coloca as dificuldades antes. Não, mas eu não vou saber falar. Então treina na frente do espelho, treina com a família, com a equipe, vê se concorda, certo? Duas coisas. Então, sobre planejamento, eu queria que você contasse um pouco para a gente, que me parece sempre que você está muito preparado para o que vai fazer. E algo que eu gosto bastante também é de parceria. E eu tenho uma teoria, né, que eu acredito muito, que a base da parceria é o ganha-ganha, certo? Ganha-ganha. Então, quando um só ganha, não é parceria, frente. certo? Não vai para frente, porque a gente estava falando de energia do universo, independente de como a gente chama, né, cada um na sua religião, na sua crença. Isso. Eu preciso pensar que o coletivo tem que prosperar, não só eu, certo? Exato. Então, acho que é a base, né? Se puder falar desses dois temas para a gente. E outra coisa muito importante que você colocou aí, o planejamento. Mas eu percebo
que todos nós precisamos de ter um mentor. Eu estava atendendo um cliente com mentoria de inteligência financeira e comentei com ele, nossa, amanhã eu tenho um encontro com o meu mentor. A pessoa assustou, mas você é mentor? Você precisa de mentor? Eu falei, eu sou mentor nessa área. Mas, por exemplo, em marketing digital, eu entendo pouco. E eu tenho um mentor que me mentora nas minhas mídias digitais e tal. Tem alguém que sabe mais do que eu e que eu procuro para me ajudar com isso. Você investe um valor muito pequeno numa mentoria, o resultado é triplicado, é impressionante. Por exemplo, eu estou fazendo uma mentoria com uma médica. A médica chegou lá, ela nem estava assim, porque as pessoas às vezes pensam o seguinte, buscar um mentor, um consultor financeiro é só quando eu estou endividado. Não, você vai buscar quando não está endividado, para você melhorar e não entrar nesse buraco, né? A médica chegou e falou, Paulo, eu já entrei no seu Instagram, Paulo Costa Finanças, vi como é que você age, eu preciso de ajuda para dar um up, uma melhorada lá no meu consultório. Mas eu detesto, cara, me dá frio na espinha, dor de barriga de abrir fatura de cartão de crédito, não gosto de olhar planilha, eu tenho a pessoa do financeiro lá que olha isso, as contas estão pagas, tá bom, o boleto está pago, tá bom. Eu falei, legal. Seu financeiro pode estar fazendo coisa errada, seu financeiro pode estar te roubando, seu financeiro pode estar fazendo coisa... Você tem que tomar conhecimento da situação. Dinheiro é a coisa mais importante aqui do seu negócio. Você não montou consultório para fazer caridade, é lucro. A maioria dos empreendedores, empresários, profissionais liberais, a gente conversa, ele quer mais cliente, aumentar o faturamento, mas não fala em lucro. O principal é o lucro. Você pode ter mais cliente, aumentar seu faturamento sem precisar de ninguém. Você faz um Black Friday. Todo o estoque com 50% de desconto. Vai fazer fila na porta da sua loja, você vai vender tudo, seu faturamento vai aumentar aquele mês, no mês seguinte você não tem dinheiro para repor estoque. Então é tudo com estratégia. Aí fomos trabalhando a mentalidade da médica, ela entendeu, reprogramou a mente, e quando terminou a mentoria eu faço o acompanhamento. Eu falei, semana que vem você está marcada comigo aqui, você vai pedir o seu financeiro para imprimir os 3 últimos extratos do seu banco, os 3 últimos extratos de todos os planos de saúde que você atende, vai trazer os 3 últimos extratos do seu cartão de crédito, tudo para a gente dar uma olhada aqui. O que estava acontecendo assim de cara? Porque eu já estou com isso há muito tempo, eu bato o olho, é olhar de raio-x, né? Olhar do super-homem. Dei uma olhada lá no plano de saúde, no primeiro extrato do plano de saúde, eu falei, nossa, que legal esse plano de saúde aqui, uma pequena cirurgia que você demora pouquíssimo tempo, eles te pagam R$1.000. Ela falou, meu Deus, eu gasto 1.500 para fazer essa cirurgia. Porque eles me pagam 1.000, mas o anestesista e a sala de cirurgia por minha conta. Quer dizer, ela não estava examinando aquilo, não se dava conta daquilo, está pagando para trabalhar. Na hora, ela pegou o celular, ligou para a secretária e falou, liga no plano tal e fala que nós cancelamos o contrato. Parei de tomar prejuízo. Imagina que só com isso aí já pagou a mentoria. Quando eu olhei o outro plano de saúde dela, que ela é cooperada, pessoa jurídica, eu dei uma olhada assim, eu falei, eles estão descontando imposto de renda seu como pessoa física, estão descontando 27% ao invés de 12,5%. Faz um estudo aqui, pega seu contador lá, dá uma olhada nisso aqui, porque você tem dinheiro para receber lá. Uau! Então são coisas que acontecem porque a nossa mente, né, nos sabota. Eu não quero encarar essa dificuldade que eu estou passando, é difícil, tenho medo. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso que o senhor acabou de falar. Precisa ganhar quanto para ter um acompanhamento? Se eu ganho R$1.000 e eu não sei administrar, se eu ganhar 50 mil eu não vou saber também, certo? Qualquer renda que eu tenha, eu preciso ter um acompanhamento financeiro, eu preciso ter orientação financeira? Eu tenho um depoimento da diretora de recursos humanos do Banco do Estado do Espírito Santo,
que foi a pessoa que eu procurei em 2004 para recuperar o banco da falência, tirar o banco do fechamento. O banco ia fechar. Eu apresentei a diretora de Recursos Humanos e Treinamento, falei, eu tenho a solução para resolver o problema do banco. Agora, ano passado, eu encontrei com ela já aposentada, ela me deu uma entrevista de mais de 1 hora. Eu fiz um cortezinho que está fixado lá no meu Instagram. Ela falando, eu fiquei assustadíssima quando o Paulo me mostrou a pesquisa que ele tinha feito. O funcionário ganhava R$1.000 e estava endividado. Outro ganhava 5.000 e estava endividado. E o outro ganhava 10.000 e estava endividado. E o endividamento ia do servente ao gerente. O gerente geral da agência estava super endividado e o office boy também estava endividado. E um não sabia que o outro estava endividado. Então, se não trabalhasse isso, o banco não ia se recuperar. O problema não era econômico-financeiro, o problema era hábito, atitude, comportamento, crença, jeito de lidar com o dinheiro pessoal, que é o mesmo jeito que ele lida com o dinheiro da empresa. Por isso eu falo, não existem empresas, existem pessoas. E as pessoas não se importam com quanto o empresário sabe, até saber o quanto que ele se importa com elas. E se o empresário não se importar com seus funcionários, que é o capital que ele tem, é a coisa principal, está lascado. Eu fui visitar já algumas vezes empresários e mostrar o meu projeto de educação financeira para os colaboradores. Aí o empresário fala para mim, não vou gastar dinheiro com isso não. Eu treino, dou treinamento, ele sai e vai para outra empresa. Aí eu falei para ele, o problema não é você dar treinamento para o seu funcionário e ele sair. O problema é você não dar o treinamento e ele ficar e ele te quebra. Exatamente. Os funcionários estavam quebrando o banco. Nossa. Imagina, quebrar um banco não é um negócio fácil, hein? E esse é um pensamento tão ultrapassado de não treinar a equipe porque o funcionário vai embora. A gente sabe que hoje salário não é a principal motivação para os funcionários, certo? Existem outras coisas que fazem ele querer ficar na empresa. Exato. E aí o empresário que fica só focado nisso não funciona muito bem. E voltando, você tinha falado de mentor também, que você tem um mentor. Não sei se você concorda, às vezes a gente precisa ter o entendimento de algumas limitações nossas. Sim. E tá tudo bem, né? Porque hoje a gente olha para a grama do vizinho, é sempre muito mais bonita, as pessoas só postam no Instagram felizes, Exato. Não postam dificuldades, então de repente eu olho para mim e falo, nossa, eu que estou com algum problema. Hoje fala-se muito sobre a síndrome do impostor e a síndrome da impostora, quando a gente se olha e acha que não vou conseguir ultrapassar, que eu não vou conseguir enfrentar uma dificuldade. Então a síndrome do impostor fala sobre isso, né? Exatamente, olha, alguém está me elogiando e está falando, você é muito boa nisso, e eu falo, não sou, tá? Ele percebeu errado. Eu não me enxergo como... eu acho que tem os dois lados, essa pessoa que não consegue enxergar as suas qualidades e aquela outra que prefere não ver os seus defeitos. Acha que sabe tudo. Sabe tudo. Aí, de vez em quando, entra pelo cano. Exatamente. E ambos as situações é importante a gente identificar, então, onde eu preciso melhorar e procurar ajuda. E tá tudo certo, eu não preciso saber de tudo, eu nunca saberei, certo? Exato. Comenta um pouquinho pra gente. A palavra comparação eu risquei do meu dicionário e da minha vida. Quando você compara, você se compara com outras pessoas, em algumas áreas, você sempre vai encontrar alguém melhor do que você e alguém pior do que você. Se você fez uma comparação e encontrou alguém melhor do que você se sente frustrado. Nossa, cara, a pessoa sabe tanto, nunca eu vou chegar lá. E se você encontra, se compara, e você está muito melhor do que uma outra pessoa, aí você entra na arrogância, no orgulho. Nossa, agora eu sou o cara, não preciso aprender mais nada. Então, comparação não serve para nada. Tem uma frase que viralizou muito essa semana, falando que a competição acontece só na parte mais baixa, né? Era alguma coisa assim, que as pessoas que querem trocar, elas se ajudam, se apoiam. Então você nunca vai ver um profissional de futebol criticando quem está estudando e quem está começando, certo? A gente vai receber crítica das pessoas que não produzem tanto. Né? Então, por isso que se comparar, eu concordo, nunca vai ser positivo, porque
eu tenho que me inspirar nos melhores, me inspirar, aprender com os melhores, identificar. E eu gosto de competir comigo mesma. Eu quero ser melhor amanhã do que eu era ontem, mas não, realmente, não comparar e não competir também. Então, a gente está sempre nessa troca. Eu trabalhei numa empresa, no início da minha carreira, era a faculdade que eu estudava, eu era bolsista. Eu não tinha salário nenhum, tinha só o curso. E aquele ambiente me alimentava, que eu falava, eu quero viver isso para sempre. Eu andava pelo corredor e eu achava as conversas inteligentes. Eu aprendia onde eu estava. Depois eu fui para outras empresas também, que sempre foram nessa área de treinamento, de desenvolvimento. E agora eu estou aqui com uma pessoa tão maravilhosa como você, Paulo, compartilhando, trocando as suas histórias de sucesso, de superação. E quanto tempo você bateu o recorde de endividamento em um mês? E quanto tempo levou para sair? Foi rápido. Rápido também. Decisão. O que eu fiz? Na semana seguinte, eu peguei o carrão. Eu já contei em alguns lugares que eu troquei por um Gol 1000, mas não foi não, tá? Porque eu fico com vergonha. Eu troquei por um BR-800. Era uma banheira de hidromassagem. Era um carrinho pequenininho de fibra de vidro com um motor de 800 cilindradas. Eu levava minha filha no colégio, quando eu troquei o carrão por esse, um quarteirão antes ela falava, pode me deixar aqui, pai? Não para na porta, pelo amor de Deus, né? Então, ali eu quitei o financiamento, né? Você tem que dar um passo atrás para dar 10 à frente, né? Vendi a cota do clube, quitei o empréstimo, cortei os cartões de crédito. Então, em pouco tempo, eu achei o caminho e já estava bem de novo. Então, hoje, eu moro num apartamento muito grande, num prédio que tem tudo, tem quadra de esporte, tem piscina com raia olímpica, tem sauna, tem churrasqueira, tem 4 quartos, tem tudo quitado. Tenho 2 carros na garagem, bons carros quitados. Viajo todo ano, uma viagem internacional, eu e minha mulher. Quando eu vou viajar, a viagem já está paga. Então é só isso, é planejamento, é organização. Você pode fazer tudo, tranquilamente. Que legal. E conta um pouco, então, do seu livro, dos 2 livros que você trouxe para a gente ver. Esse livro conta a história da recuperação do Banco do Estado do Espírito Santo. E como é o livro da história da recuperação de um banco, as pessoas têm a expectativa de que aqui vão ter planilhas, números, contas e tal. Não tem. É só história de mudança de mentalidade. E esse livro eu lancei agora recente, é o Dinheirofobia. São vários cases de sucesso de empresas que a gente ajudou a salvar e das minhas empresas, as dificuldades que eu passei e como eu superei essas dificuldades. E foi legal vindo para São Paulo hoje no avião, porque tinha um empresário do meu lado e ele puxou a conversa. Foi ele que puxou a conversa comigo, né, contando o que ele faz e tal. Perguntou o que eu faço. Aí eu falei, mentor, escrevi o livro e tal. Na hora, ele abriu o celular ali, pesquisou. Assim que o avião desceu, ele falou, fácil comprar, com 3 cliques eu estou com o seu livro. Daqui a pouco eu recebo ele em casa. Vendi um livro no avião. No avião. Sensacional. E eu acho que eu vendi uma palestra também, porque da conversa ali ele falou, você tem razão, preciso te levar lá na minha empresa para conversar com meus empregados. E você falando para mim, eu pensei a mesma coisa, sabia? Falei, eu vou contratar o Paulo para conversar com a equipe também, para a gente se desenvolver todo mundo junto. Então, acho que essa corrente, a gente tem hoje muitas pessoas endividadas no Brasil? Muitas. O número é enorme, é uma epidemia. Uma epidemia. E você estava explicando... E não importa, assim, a classe social, nada. Por exemplo, eu atendi um médico que mora numa cobertura, tem 2 carros importados na garagem, viajou para Nova York, viajou para Paris, a cobertura é do banco, a prestação é alta. Os 2 carros são da financeira, mais prestação. E a viagem para Nova York e Paris é do cartão de crédito.
E ele começa a fazer plantão de final de semana, que paga mais. Imagina, plantão de final de semana é tiro, facada, atropelamento. Plantão já é um negócio doido, né? Para poder entregar o dinheiro para o banco. O bom é que rapidamente, em 2 meses, a gente conseguiu organizar o negócio dele todo e já achou o caminho, já está tranquilo, já tocou o inferno por o céu. Sensacional. Então, como a gente falou, independe de quanto a pessoa Não ganha, depende. né? Eu preciso ter mentalidade. uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de abundância, É, não me comparar com outras pessoas, viver a Isso. minha realidade, me planejar para o futuro, pensando em Isso. como eu quero ser daqui para frente. Então, talvez eu preciso dar um passo para trás primeiro, para dar 2 e 3 depois para Exatamente. frente. Muito bom, Paulo. Muito bom. Agradeço muito a sua participação aqui. Como que as pessoas te encontram? No Instagram? O Instagram, Paulo Costa Finanças. E quiser mandar um e-mail para mim, é paulocostaconsultor@gmail. Hoje, e-mail fica mais fácil, porque a pessoa pode descrever a situação que está passando no momento. A gente pode dar uma olhada e dar um direcionamento, né? O meu WhatsApp, o DDD é 27 99297 4771. Excelente. E você é de onde? Estava contando que veio para São Paulo de avião. Conta para o pessoal onde que você mora. Mês que vem eu estou de novo. Ah, em São Paulo. Ótimo. Você Vou mora lá na onde? KLA. Vou encontrar com a Audrey. Ai, que Ela bacana. está lá agora. Sensacional. E conta para o pessoal onde que você mora? Eu moro de frente para a praia, no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, Grande Vitória. Que delícia. Que vida maravilhosa. E quantas vitórias passou, quantas conquistas e ultrapassou cada uma delas. Quer deixar algum recado final para o pessoal? Sim. Presta atenção e anota aí. O dinheiro que você quer e que você merece já está guardado no cofre da sua mente. E o segredo e a chave para abrir esse cofre está enterrado debaixo das crenças limitantes sobre dinheiro que você ainda não escolheu mudar. Uau, excelente. Então, a crença limitante que a gente vai aprendendo durante toda a vida por pessoas que são autoridades fazem a gente acreditar que aquilo é verdade e Exato. tomar decisões a partir daquilo. E é possível mudar, que é a principal parte, certo? Interessante que os nossos pais contaram pra gente que tinha Papai Noel. E durante muito tempo a gente acreditou naquilo. Sim. E depois mudou. Depois contaram que tinha o Coelhinho da Páscoa. E você acreditou naquilo por muito tempo. E depois você mudou. E também te contaram que ganhar dinheiro é difícil. Só que você ainda não mudou isso. É verdade. Só falta isso, então, para mudar. Tudo é narrativa. Olha só, fantástico. É o peso que você dá na história. Exatamente. E isso leva para a vida toda, para Exato. todas as nossas decisões. Então, muito obrigada novamente. Acredito que as pessoas que estão nos assistindo vão gostar muito, que vão assistir, vai estar disponível no YouTube. Acompanhe, então, o podcast Vida Empreendedora. Os cortes vão estar sempre na minha página, no Instagram, Fernanda Bueno X. E agradeço, então, semana que vem teremos novidades, semana que vem temos novos convidados para vocês acompanharem. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Eu é que agradeço. Estou honradíssimo e agradecido pelo convite.